A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Em João capítulo 6, verso 1 ao 15. Enquanto você procura, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, reconhecemos o teu poder, a tua glória, o teu poder, Senhor. Senhor Jesus, venha ministrar, me diminua para que a tua glória cresça. Repreende toda a fúria do inimigo, repreende todo o mal, repreende, Senhor, toda astuta cilada do inimigo, Senhor, para vir tirar a sua semente, para vir impedir, Senhor, a tua obra, em nome de Jesus. Pai, estou aqui, Senhor, como vaso em tuas mãos. Senhor Jesus, que eu venha ser a flecha para atingir o alvo que o Senhor quer atingir nesse dia, Pai. Alcança corações, alcança almas, Senhor. Pai, o Senhor tem direcionamento hoje, Senhor, para vidas, para pessoas, porque a tua palavra é pura, é verdadeira, é eficaz, é uma espada de dois gumes. Então eu peço no nome de Jesus, faça a tua obra, Espírito Santo de Deus, conduza em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas Jesus dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Veja, tanto Felipe quanto Pedro, né, como Simão, Pedro, eles não usaram a fé. Ali eles ficaram olhando para a situação atual, eles ficaram olhando para o problema. Eles esqueceram que eles estavam com Jesus, o Jesus que já tinha feito milagre e eles já tinham visto antes. O Jesus que estava curando os enfermos, que tinha o poder de curar. Por um acaso era algo impossível para o mestre, alguma coisa era impossível para o nosso Deus, mas Jesus estava fazendo isso para experimentar. E quantas das vezes estamos passando por algumas situações, alguns problemas, para Deus nos moldar, para Deus nos experimentar, para Deus ver, né, como vamos agir a nossa fé diante daquela situação. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, homens em números de quase 5.000. Então, era quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o Senhor pediu para assentarem, né, na relva, isto é, para se organizar, para ter calma, para ter paz, né? Ali o Senhor não queria que o povo ficava alvoroçado, eles estavam num lugar mais afastado, mais deserto, não era para eles ficarem preocupados, mas era para confiar inteiramente no Senhor. Talvez você possa estar assim como esse povo estava lá, em um lugar mais deserto, num lugar mais afastado, longe da provisão, longe, aos seus olhos não tem como você ver a provisão. Mas Jesus ali, ele pedia para que eles se assentassem, isto é, mantenha calma, mantenha confiança. Quando nós chegamos num lugar e não queremos ficar por muito tempo, nós nem nos damos o trabalho de sentar. Nós ficamos em pé, nem tiramos às vezes a bolsa que está no ombro, né? Nós logo já ficamos em pé, conversamos e queremos ir embora. Mas quando nós nos sentimos confortável, quando nós nos sentimos seguros, quando nós queremos conversar, nós nos assentamos. Nós nos assentamos porque nós nos descansamos naquele lugar. Então, quando Jesus pedia para que aqueles homens se assentassem, era para esperar a provisão, era para crer e confiar no dono da provisão. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os seus discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Veja, Jesus deu aos discípulos, que deu aos que estavam sentados, aos que estavam descansando no Senhor, aos que estavam confiando no Senhor, eles obedeceram, né? Naquele momento, o sentar significava confiar, significava descansar no Senhor.
né? E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então aqui, né, aos olhos de muitos ali, aqueles pães e aqueles 2 peixinhos não era nada para tantos, mas o Senhor ali, ele pegou aquele pão e deu graças. Ele pegou aquele pão e abençoou. Ele pegou, olhou ao céu e deu graças. E ali eles ficaram saciados. E o Senhor disse: não desperdice. O que Deus for pôr nas suas mãos não é para desperdício. Recolheram-nos depois e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Veja, então, eles ainda, além de servir a mais de 5.000 pessoas, sobrou 12 cestos de pães. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ainda não viam Jesus como o Messias, o Salvador, o próprio Deus pisando na terra, mas sim ele como ali um profeta. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou-se a retirar eles só para um monte. Então Jesus se retirou sozinho para o monte, né? Conforme ele costumava fazer para orar. Então o Senhor ali, quando viu a necessidade daquela multidão, ele testou a fé. E quantas das vezes nós nos encontramos assim, né? No meio de uma situação. Mas Jesus, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados. Jesus pegou aqueles pães e deu graças a Deus. Era apenas ali 5 pãezinhos. 5 pãezinhos que aquele jovem carregava. Então, o que Jesus quer dizer para nós hoje a respeito do que no pouco se pode tornar muito. O que Jesus quer dizer para nós a respeito da graça? Em 2 Coríntios 9:15 diz assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. É um dom infalível, o amor de Deus para conosco, né? Jesus, ele pagou um preço na cruz para nos conectar ao Pai. Deus deu Jesus um amor ágape, um amor, né? Que nada cobre o que Deus fez por nós dando Jesus na cruz, né? E segundo neurologista, né? Tem um neurologista como aqui chama Fabiano Moulin. Ele dedica sua carreira em relação ao envelhecimento do cérebro e ele diz que a gratidão é uma sensação, né, de agradecer oralmente, alguém que é grato, alguém que abre a boca em orar agradecendo, em ser grato, independente do agradecimento ser físico, ser pessoal, ou ser religioso, ou ser em grande quantidade de pessoas agradecendo. Isso traz, né, ali um benefício, né? Isso dá uma capacidade da pessoa sentir feliz, porque essa capacidade aí de trazer a felicidade quando é grato. Então ela começa a atuar fisicamente na vida da pessoa. A gratidão, ela começa ali a trazer uma sensação boa. Quando você é grato, ela traz uma sensação boa. Segundo ele, existe uma boa relação entre nutrir a mente com bons pensamentos, né, que é a gratidão, e o bom envelhecimento. Então, se nós somos uma pessoa grata, feliz, em tudo tiramos uma boa lição, nós vamos ter um envelhecimento ok, um envelhecimento muito bom. Pois uma das atuações da gratidão no cérebro da pessoa é diminuir o nível de cortisol, segundo ele, os hormônios do estresse, e aumenta os hormônios relacionados ao bem-estar. Então, como Jesus já dizia, né, lá em Lamentações, como Deus já dizia para nós em Lamentações 3, do 21 ao 25, eu vou ler para vocês. Disto me recordei no meu coração, por isto tenho esperança. Veja aqui Jeremias dizendo a respeito
de que ele estava com a alma aflita, ele estava triste, né? Mas ele convida o povo a reconhecer o pecado, para voltar-se para Deus e obter a misericórdia. E ele diz aqui que ele estava triste, ele estava muito triste, tanto as lamentações de Jeremias, não reclamações. Ele se lamentava diante do Senhor da situação que se encontrava, mas sabia que a esperança era Deus. Ele dizia assim, disto me recordei no meu coração, por isto tenho esperança. No meio da tribulação, no meio do desespero, da tristeza, ele se recordou no seu coração. Por isto ele teve esperança, ele teve alegria. A esperança é você esperar algo bom, é crer em algo bom. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos por suas misericórdias, pois as suas misericórdias não têm fim. Então ele começa a trazer na mente dele que Deus é um Deus de misericórdia. É isso que nós temos que trazer à nossa memória. Que Deus é Deus de misericórdia, é Deus de bondade, é Deus que nos socorre. Ele estava não reclamando de uma situação, mas ele estava indo ao Senhor, expondo a condição dele de dor. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então as misericórdias do Senhor são novas todas as manhãs. Todos os dias Deus tem uma misericórdia para derramar sobre a nossa vida. E grande é a fidelidade de Deus para com todos aqueles que a Ele recorrem. A minha porção é o Senhor, diz minha alma. Então a alma dele falava, né? Que a porção dele era o Senhor. Portanto, esperei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Aleluia. Então ele estava ali sabendo que era bom ele esperar no Senhor, que aquilo trazia paz para a alma dele, que aquilo trazia refrigério para a alma dele. O que a ciência diz, né? Nós não podemos descartar, porque o Senhor é dono da ciência. Mas tudo isso já está na palavra de Deus, que tudo aquilo que nós trazemos a esperança na nossa mente, né? Aquilo que nos traz esperança. Em Salmo 118, 21 diz: louvarei a ti, porque tu me ouviste e foste a minha salvação. Então, quando a nossa alma está aflita, nós temos que esperar em Deus, né? Como o salmista dizia, porque está batido a minha alma, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Deus meu, né? Salvação da nossa alma é Deus. Ele é a nossa salvação, né? Em Salmo 103, 1 diz, né? O salmista ali falando consigo próprio, que estava angustiado, né? Dizendo para glorificar a Deus mesmo no dia da angústia, onde ele diz: bendizei a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Então, independente das situações, em 1 Pedro também, 3:5 diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bendito é o Pai, Criador, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Então nós temos uma esperança que não pode perecer, porque é vinda de Deus, foi um preço pago por Jesus por nós. Macular-se ou perder o seu valor. Então o que Jesus fez por nós na cruz não perde o valor. Nunca perde. Ele fez aquilo para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Continuando, herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então a nossa alegria tem que estar firmada na fé, naquilo que Jesus fez por nós na cruz, porque tem uma herança guardada por nós. Essa é a esperança que a nossa alma tem que ter, né? Mediante a nossa fé, essa herança está lá guardada. E nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar o dia da salvação. Nós somos protegidos pelo poder do Deus poderoso e santo. Então, glorifique a Deus em tempo e fora de tempo. Seja na escassez, seja na doença, seja no que for. Começa a ser grato e você vai começar a ver aí uma boa saída. Você vai ter uma boa revelação de Deus para a tua vida. Quantas das vezes eu tive
que exercer a minha fé. Eu tive que exercer a coragem, mas pedir para Deus a proteção. E eu nem estava servindo ao Senhor, eu nem tinha rendido a minha vida a Jesus Cristo. Mas eu me lembro quando eu morava na praia. Eu olhei no armário, não tinha nada, baixa temporada. Eu vendia espetinho de camarão na praia para sobreviver, para manter a casa. E no começo era difícil. E de repente, né, eu ia vender na praia, encontrava pessoas conhecidas e olhar aquele olhar, né, de quem tá ali vendendo, ambulante, né? E de repente, na baixa temporada, olhar o armário com uma criança pequena, um bebê, e não ter o arroz para cozinhar, não ter a comida para fazer, ter um aluguel para pagar. E eu olhar para aquela praia e não ver ninguém, mas eu exercer a minha fé. Tinha ainda ali uns 15 espetinhos congelados no freezer, a gente já mantinha tudo guardadinho para quando tivesse um movimento ir vender. E eu falei, vou fazer esses 15 espetos e Deus vai abençoar isso e eu vou vender. E naquele preço era baratinho, era R$1 cada espetinho. E eu saí para vender. Eu vendi os 15 espetinhos, a praia deserta. Do nada apareceu alguém, parou o carro e comprou. E é a provisão de Deus. Aqueles R$15 para eu ir comprar o arroz e o Danone. E a frutinha para o meu filho. Era aquilo que eu tinha. Mas eu usei a minha fé, pedindo a misericórdia de Deus, né? E eu ainda não conhecendo todo o benefício daquele que crê unicamente em Deus, em Jesus Cristo. E eu fui. E aquele dia Deus foi a provisão. Aquele dia Deus, ele, né, fui no mercado, sim, doeu no meu coração de eu ir com meu filho e ter que dizer não para tantas coisas que ele queria comprar pela escassez que tinha na minha casa, mas eu fui. Mas em tudo, sempre eu também, quando eu tinha, né, eu lembro em altas temporadas, às vezes tinha aqueles moradores de rua, aquelas pessoas na beira da praia, e eu costumava ir levar comida, né? Eu ia correndo em casa e pedir pro meu marido, faz aí, né? Naquela época, faz o prato de comida que eu vou levar. Eu chamava, às vezes ele até me chamava a atenção que eu queria deixar a pessoa entrar para usar o banheiro, né? Porque eu sempre tive essa vontade de ajudar o próximo. Eu sempre quis exercer, né? O cuidado, porque eu via o cuidado de Deus para com a minha vida. E não era fácil, mas eu colocava Jesus na frente, colocava Deus na frente, né? E ia. E Deus, ele é misericordioso. O que eu quero dizer para você? Eu não sei, né, se você já conhece esse amor de Jesus. Eu não conhecia, mas Deus já me supria com as bênçãos dele. Ele já cuidava, né, no mínimo detalhe. Ele permitiu eu chegar no fundo do poço por um longo tempo. Eu passei por tanto tempo da escassez e depois ele permitiu eu viver uma abundância sem ele. Mas em tudo ele estava ali cuidando por um propósito. Deus, ele quer que você glorifique, que você traga à memória coisas boas, que você tenha esperança. E uma coisa que eu aprendo quando a gente vê esse neurologista falando, né, explicando a respeito do efeito da gratidão, eu quero dizer para você que a maior gratidão que você vai mandar para a sua mente, para o mundo, para o inimigo da tua alma, é você ser grato pela tua vida ao Deus Criador. É você ser grato ao Deus Criador do céu e da terra, que deu Jesus Cristo por você. É você exercer sua fé naquilo que Jesus fez na cruz. É você se render ao Mestre. É você se render a Jesus. Então você vai poder viver todos os cuidados, as provisões dele, a abundância dele sobre a tua vida, né? Em Timóteo, 1 Timóteo 1,17 diz assim: ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Então toda a honra e glória, toda a gratidão é ao nosso Deus. Tudo que ele faz, tudo que ele fez é maravilhoso. É maravilhoso, né? Eu vou falar para você, teve situações na minha vida, aleluia, em que eu olhava aqueles panfletinhos de mercado e eu não tinha condições. Eu ficava olhando aquilo e eu desejava ir comprar e não tinha, né? Eu sonhava com o dia que eu podia ir e encher o meu carrinho no supermercado e eu não tinha aquela provisão para a minha família, para o meu filho. E eu almejava no meu coração. Hoje, às vezes, quando a gente tem que ir no mercado, naquela correria, e o mercado às vezes está cheio, tudo, né? Eu tenho um pouco de
problema assim com uma multidão, um carrinho para lá e para cá, né? E quando eu penso em reclamar, né, eu não gosto, daí eu falo, Senhor, perdão. Um dia eu almejei tanto poder ir, né? Tanto poder ter o dinheiro para ir. E hoje, às vezes, a gente não quer ir, porque é trabalhoso, às vezes reclama. Eu peço perdão, né, para o Senhor, mas eu falo, é até um pecado a gente falar isso, porque hoje eu posso ir, hoje eu posso encher o carrinho, hoje eu posso trazer o que eu tenho vontade, hoje eu posso escolher, né, o que eu posso pôr no meu carrinho e trazer. E eu quero dizer que também na tua vida vai ser assim, que também Deus vai agir na tua vida da mesma forma que Ele agiu na minha. Mas Deus pode ser tudo isso para mim. Deus pode ser o refrigério. Eu pude descansar nele, eu pude ter paz, eu pude ver, né, Deus suprindo meus filhos quando eu me rendi a Ele. Quando eu comecei a entregar minha vida a Ele, quando eu comecei a descansar no Senhor, quando eu comecei a ver Deus agir na minha vida, quando eu me rendi totalmente e quis viver o amor dele, quando ele pode curar as minhas feridas. Talvez você esteja aí com o teu coração ferido, talvez você esteja olhando para o teu armário e não vendo condições, e não vendo como fazer, né, para que você possa suprir a necessidade dos seus filhos, mas coloca Jesus na frente, coloca Deus na frente. Faça uma oração entregando a tua vida ao Senhor e peça para Deus tirar tudo aquilo que não é dele na tua vida. Começa a ser grata, não reclama da situação, mas agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela provisão, assim como ali tinha uma multidão, 5 pães e 2 peixinhos, mas Deus supriu a necessidade e ainda sobrou. Talvez o que falta na tua vida é a gratidão. Talvez o que está faltando na tua vida é você trazer a esperança daquilo que Jesus fez por você na cruz, que é uma herança de salvação eterna. Você tem uma herança guardada no céu, né? E ele diz que ele vai te ajudar em poder e em glória, ele vai te cobrir com o poder dele, isto é, ele vai te proteger de toda astuta cilada do inimigo. É você não olhar mais para a maldade do mundo, mas olhar para o poder de Deus sobre a tua vida e saber que você está guardado e blindado pelo Senhor. Né? Quando eu voltei para Campos do Jordão, quando eu voltei para cá, sem nada, sem emprego, com 2 crianças, e eu tive que aprender a descansar do Senhor. Eu tinha uma profissão, que eu tinha acabado de me formar em design de sobrancelha e depilação. Eu não tinha um espaço. Aí eu vendi uma parabólica, aluguei um espaço, fui tirar na palavra e não tinha me rendido totalmente ao Senhor Jesus, mas sempre ia na palavra, sempre buscava, sempre um amor eterno na palavra de Deus. E buscando ali, e Deus falava que não era para eu ter feito negócio com aquela pessoa. E eu fiz. Aí não passou nem 20 dias, e muitas pessoas começaram a ir, né, nesse estabelecimento, que era perto de onde eu morava. Passou 21 dias, a dona desse lugar, que era cabeleireira, ela queria que eu ficasse lá, mas funcionária dela, que ela viu que estava vindo movimento, e quando ela tinha o salão, não tinha movimento. Aí eu falei, não, eu fiz aqui errado, Deus tinha falado para eu não vir fazer negócio, né? E de repente eu tirei tudo, saí antes da hora e fui para dentro da minha casa. E Deus eu comecei a ir para a igreja, e Deus começou a dizer que ele ia abrir porta onde não tinha porta, que ele trabalhava entre 4 paredes, ele trabalhava em lugar que não tinha porta, e dentro da minha casa, em 3 cômodos, eu comecei a atender, e Deus começou a fazer, e foi assim. E foi assim, Deus foi suprindo, Deus foi, né? E começaram a ver a mão de Deus naquele lugar. Eu orava de madrugada, eu buscava, eu clamava, eu glorificava, eu orava em língua e eu declarava, e Deus foi fazendo. E que você possa crer e confiar. Eu estava ali com uma bebezinha, uma criança pré-adolescente e sozinha de repente para tomar todas as decisões. Mas Deus, eu me joguei no Senhor. Eu quero dizer para você, se jogue no Senhor. Se jogue no Senhor. Eu não tinha apoio de um lado nem do outro, mas eu tinha meu Jesus que podia estender as mãos. Ninguém podia por mim. Por mais que fizesse alguma coisinha aqui, outra ali, material, mas eu digo, a dor da alma, a dor do coração, essa ninguém pode fazer por nós. Essa ninguém a não ser Jesus.
E eu comecei a buscar, a invocar o nome do Senhor. E aquele lugar começou a ser abençoado, não somente para minha vida, mas eu comecei a ver a mão de Deus, porque eu orava não somente por mim, mas pela minha mãe, pelos meus irmãos, pela minha casa, pela minha cunhada. E eu pedia para o Senhor manifestar a glória dele naquele lugar. Eu pedia para o Senhor, né, manifestar o poder dele na minha vida e na vida de todos que estavam ali. E então Deus começou a fazer na minha vida. Deus fez, ele supriu no momento que era difícil para mim. E eu comecei a aprender a descansar no Senhor. Eu comecei a aprender a descansar no Pai, porque as contas tinham, mas eu não tinha um salário. Mas eu ia dormir e falava, Senhor, eu creio que o Senhor vai suprir, eu creio que eu vou no mercado, vou exercer minha fé, eu vou passar esse cartão, Pai. Vou fazer a minha compra, não vai faltar nada para os meus filhos. Vou trazer de tudo que eles precisam. E o Senhor vai me suprir. E eu corria atrás, eu orava, fazia a minha parte, Deus estava fazendo a parte dele, eu estava confiando no Senhor. E até hoje tem sido assim. Então eu não sei o que você precisa na tua vida, qual que é a necessidade que você precisa, qual que é o problema que você precisa de solução. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, está em Deus, está em você reconhecer o Senhor. Quando você reconhece Deus como o Senhor da tua vida, você é grato pela tua vida, você traz todos esses benefícios, aonde esse hormônio do cortisol, ele traz doenças, ele traz tristeza, ele traz desânimo, ele traz envelhecimento. Mas quando você é grato ao Senhor, é liberado. Então Deus, ele nos convida a louvar a ele, a bendizer o nome dele em tempo e fora de tempo. Então você fala assim, mas eu não tô tendo motivo. Eu olho para o lado, olho para minha casa, tá tudo caindo, não tenho alimento, né? Não tenho a provisão, tô com uma dívida, mas glorifique o nome do Senhor e você vai ver o poder que há em glorificar, em reconhecer Deus como Senhor da tua vida. Em Apocalipse 5:12, diz assim, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória e louvor. Veja, ele venceu a morte, ele rendeu-se à morte, ele foi digno de receber todo o poder, riqueza, sabedoria, força, glória e louvor. Então, nosso Jesus é digno de tudo isso. Ele é digno porque ele passou, ele cumpriu na cruz tudo o que nós não conseguíamos cumprir. Em 1 Crônicas 16, 8 e 10 diz assim, deem graças ao Senhor, clame pelo seu nome. Então clame ao nome do Deus poderoso e santo, ao poder que há no nome do Senhor. O general de guerra, o leão da tribo de Judá, o grande eu sou. O grande eu sou. Divulgue entre as nações o que ele tem feito. Fala para as pessoas, fala entre as nações tudo o que ele tem feito na tua vida, na tua casa, no teu ministério, tudo que Deus já fez para você. Para você, coloca Deus na frente. Eu lembro quando eu vendia na praia, às vezes a gente fazia quibe também para diversificar. E aquele peso daquela caixinha, né, do quibe, que pesa mais do que os espetinhos de camarão, eu orava antes, eu orava por força, eu orava para as vendas, Deus sempre supriu. Eu sempre orava antes de sair, eu sempre pedia ao Pai a proteção, eu sempre pedia para Deus abençoar, eu sempre estava pedindo. E eu espero que você faça o mesmo. Quando eu cheguei em Campos do Jordão, eu tinha que comprar fraldas, coisas, e olhava, às vezes não tinha dinheiro, não tinha ainda uma cartela de cliente. O que eu fazia? Eu pegava as coisas eu tinha umas coisas que eu vendia onde eu morava, e ainda tinha roupa, bolsa, perfumes, eu colocava tudo numa sacola e saía, colocava Jesus à frente, eu estava começando a ir para a igreja, então eu começava a usar o nome de Jesus, começava a colocar Jesus na frente, pedia para o Espírito Santo de Deus me acompanhar, eu pegava apenas o dinheirinho da ida da passagem, pedia para minha mãe olhar um pouco minha filha e ia de loja em loja, às vezes ia até em loja que vendia a mesma coisa, mas Deus era tão misericordioso, né? E eu falava, oferecia, eu falava, não me escondia, não vendia escondido para funcionário, mostrava para a dona da loja. E eles compravam, Deus me abençoava, eu voltava embora com a fralda, com o leite, com o dinheiro da passagem, né? Então Deus, ele sempre vai fazer na minha, na tua vida. Mas eu quero dizer que Deus vai fazer a parte dele, a nossa parte nós vamos ter que fazer. E Deus, ele coloca Deus na frente. Deus é Deus de poder, é Deus de milagre.
Continuando aqui o versículo, cantem para ele, louvem-no. Então cante para o Senhor, louve ao Senhor, contem todos os seus atos maravilhosos, conta tudo de bom que Deus já fez na tua vida. Gloriem-se no seu santo nome. Então tudo que eu já fiz, tudo que eu já passei é para honra e glória do Senhor. Talvez o inimigo pensou, ali ela vai cair, ali ela não vai se levantar, ali ela vai morrer, ali ela vai passar vergonha, ali ela vai ser amaldiçoada. Não, eu me agarrei no Jesus da cruz, né? Talvez muitos estavam desejando a minha queda, talvez alguém já olhou um dia, cobiçou aquilo que eu tinha sem Jesus e lançou aquilo contra mim, mas eu me agarrei no Jesus, eu agarrei no Jesus poderoso e santo, e hoje eu posso dizer, eu sei o que é glorificar a Deus no pouco e no muito, eu sei, eu já estive no muito sem Jesus, e já estive no pouco sem Jesus, mas eu também já usufruí de um pouco, né? Vendo a bênção, a misericórdia de Deus. Deus me permitiu voltar para o pouco, né? Quando eu estava no muito sem ele, ele permitiu ir para o pouco, para agora aprender, usufruir das bênçãos dele sobre a minha vida, do cuidado dele sobre a minha vida. E tudo que Deus nos dá, ninguém pode tirar. Então Deus começou a trabalhar na minha vida ali, né? A gratidão. Deus começou a trabalhar na minha vida, eu ser dependente dele. Aleluia. Continuando, alegrem-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscam ao Senhor. Então vou ler de novo. Deem graças ao Senhor, clame pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome. Alegrem-se o coração dos que buscam ao Senhor. Então, se você está buscando no Senhor, se você está aí ouvindo essa palavra, é para você. Independente da dificuldade, do problema, do processo, da doença. Quantas das vezes a escassez esteve na minha vida, a doença estava na vida do meu filho, né? Os médicos dizendo que meu filho aos 18 anos ia ter que operar, porque ele tinha refluxo. Eu era magra que nem um pau, era um cambito, 51 quilos, com 33 anos, magra, né? Só tinha dentes, moreninha ainda de morar na praia, estava lá, queimada do sol, né? Só Deus na causa, mas Deus tinha um plano, tinha um propósito, ele não permitiu eu cair. Ele não permitiu. Quantas vezes eu não dormia olhando meu filho com refluxo. Ele dormia às vezes no quarto do lado, eu tinha que levantar correndo, trombando e tudo, para ir socorrer ele engasgado. O diagnóstico dele, os médicos diziam que seria uma cirurgia aos 18 anos. Mas quando tudo foi sendo virado de ponta cabeça, quando eu me encontrei no fundo do poço, sem auxílio, sem ajuda, sem ninguém, eu pude olhar apenas para Jesus. Eu estava no fundo do poço, sem ninguém do meu lado, sem ajuda, sem uma palavra de ânimo, sem uma palavra de bênção. Ninguém para dizer, filha, filho, estou aqui para te ajudar, para orar. Mas quando me apresentaram esse Jesus, quando eu tinha a convicção de que eu queria esse Jesus para minha vida, então eu pude ver o primeiro milagre de Deus na minha vida, eu na presença do Senhor. Foi numa casa em que eu fui, uma casa que fazia as orações toda semana, e meu filho foi curado do refluxo. Ele tomou posse, oraram por ele ali, e ele tomou posse daquela cura. Ele foi curado, ele chegou em casa, ele pegou todos aqueles medicamentos, que às vezes a gente não tinha para o alimento, mas para o medicamento a gente tinha que ter. A gente se virava para dar conta. O inimigo é tão astuto, ele tira as nossas bênçãos de todas as formas. Então ele pegou todos aqueles remédios e ele tirou, que a gente colocava uns tijolinhos na cama para levantar, né, para ele não se engasgar. Ele pegou todos aqueles medicamentos e ele, com 9 anos, ele falou assim, mãe, eu estou jogando fora. Jesus me curou. E nunca mais esse menino teve problema com refluxo. Nunca mais ele passou noite acordada. Ele foi curado no nome de Jesus, para honra e glória do meu Deus. Aquilo que era para ser uma cirurgia, né, onde dava um diagnóstico que ele ia ter que passar por uma cirurgia, Deus fez na vida do meu filho. Deus curou o meu filho. Deus derramou a graça, a misericórdia dele sobre a vida do meu filho. Assim como ele fez na vida da minha filha, assim como ele depois derramou sobre a vida da minha filha, né? Aleluia. Em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18 diz assim, regozijai-vos
sempre, isto é, alegre-se sempre, sempre, em todo o tempo, para toda situação, fique alegre. Toda e qualquer situação na tua vida, alegre-se no Senhor. Orai sem cessar. Ora agradecendo, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Meu Pai, eu não entendo, mas eu aceito. Pai, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Deus, eu estou sentindo, né, tristeza, cansaço. Senhor, eu fui afrontada, eu não sei, mas fala com Deus, desabafa com Deus. O orar é você falar tudo o que você precisa para Deus. Não abre para qualquer um, né? Não precisa falar para qualquer um, mas fala com Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele quer que em tudo você glorifique o nome dele. Em tudo você agradeça, mas você fala, pastora, mas como que eu vou agradecer se eu estou passando pela dificuldade, pela doença, pela escassez, pela falta? Eu digo quando eu comecei a glorificar a Deus e declarar a abundância na minha casa, a abundância, né? Não faltar o alimento, de nunca faltar a provisão. Então eu pude ver o cuidado de Deus. É eu no meio da tristeza, da dor, dos, né, confrontos, e eu dar glória a Deus, Senhor, é para o teu nome ser glorificado. Eu creio, Senhor, que essa vergonha vai ser para tua honra, Pai. Eu preciso aprender algo, o seu nome vai ser glorificado. O Senhor vai me honrar, Senhor. E Deus tem honrado, Deus tem cuidado, Deus tem zelado. Talvez muitos, quando viram Deus fazer na minha vida, né, até falo ministerialmente, quando Deus derramou a unção dele sobre mim. Muitos que não conheciam a minha trajetória com Deus, mesmo quando eu não estava dentro de uma igreja, eu já temia esse Deus, eu já buscava nesse Deus, eu já usava desse cuidado de Deus para comigo. Como eu fui na praia vender, e eu não tinha ainda ido para uma igreja, não estava ainda servindo ao Senhor. Eu era muito católica antes, mas eu cria, eu orava na Bíblia, eu buscava na palavra, eu pedia para o Espírito Santo de Deus me direcionar na palavra. Por mais que eu fosse teimosa, muitas das vezes ali, sem ter o entendimento, Deus estava cuidando, Ele sabia da minha vontade de obedecê-lo. Ele sabia da minha vontade de me render a Ele. Então, Ele foi comigo, Ele foi a provisão. Pude ter passado necessidades, mas a fome, a falta mesmo, assim nunca. Deus sempre ele esteve ali. Vivia num ambiente turbulento, né? Um ambiente de confusão, de intriga, mas Deus ele cuidou, em tudo ele cuidou. Foi necessário Deus me deixar passar pela escassez, depois passar por uma falsa, né, prosperidade, um lugar que não tem Deus, um lugar que tinha, né, muitas festas, morava numa casa maravilhosa, a casa dos sonhos, né? Uma casa que você tem banheira de hidromassagem, que eu tinha funcionária para ajudar, mas tudo sem Deus. Deus permitiu para me moldar. Depois Deus foi lá e falou assim, não, filha, isso aqui é ilusão, isso aqui foi conquistado por ilusão. Né? E Deus tirou tudo, Deus fez uma limpeza. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor, quando você entregar a tua vida ao Senhor e começar a ver as coisas virar de ponta cabeça, não tema, não tenha medo, porque é Deus tirando tudo aquilo que não presta. Ele vai tirar, ele vai fazer uma limpa, mas o que Deus colocar nas tuas mãos é abençoado. O que Deus for pôr nas tuas mãos, ninguém pode tirar. Podem, né, quando você chega na presença do Senhor e Deus, ele conhece a tua jornada, ele conhece o teu coração. Talvez muitos vão olhar Deus te abençoando e vai falar, mas por quê? Eu tô aqui 50 anos dentro de uma igreja e Deus não fez, não isso, naquilo. Mas Deus, ele olha o coração, ele olha o coração quebrantado. E o segredo está em você querer, em buscar, em dedicar tua madrugada, em você glorificar a Deus, em você pagar o preço. Então, que você não olhe para os julgamentos, mas que você não venha olhar para quem está do teu lado. Sim, você é merecedor, está aí disponível para todo aquele que nele crê. Talvez tem pessoas que durante uma jornada dentro de uma igreja, né, olhando uma religião e não aquilo que é Jesus. Jesus, ele veio para quebrar todos os paradigmas. Quando você passa a ser grato, você vai ser abençoado. Talvez vai ter pessoas que vão olhar para você e vai falar assim, não é digno, não é merecedor. Não, quem deveria estar ali sou eu. Quem deveria receber essa unção sou eu. Quem deveria estar sendo abençoado sou eu. Nossa, mas mal chegou na presença do Senhor, já conquistou esse carro, essa casa, já está podendo viajar, já está podendo fazer isso e aquilo. Mas o que Deus está dizendo?
Ele olha o coração. Então, se você não está na presença do Senhor, corre para a presença do Senhor, busca, dedica. Faça as suas orações de madrugada, faça a tua campanha, entregue o teu coração. Né? Você pode ver, às vezes, em um lugar de movimentado ali, às vezes que tem na praia, que tem aquele monte de vendedores ali, tudo. Aquele que tem Jesus, o carrinho dele vai estar ali sempre lotado, vendendo. Aquele que sai vendendo a sua porção. Hoje você fala, Senhor, eu tô aqui vendendo a minha porção, eu tô aqui vendendo o meu bolo, eu tô aqui vendendo. Mas um dia você vai ter a tua empresa. Faça com excelência. Às vezes você faz uma comida gostosa na casa da tua patroa, uma feijoada, uma lasanha. Faça com amor, com excelência, faça com o seu melhor, como se fosse para Jesus, porque isso pode te trazer um benefício tremendo. Isso, ela pode comentar para uma amiga, olha, ela faz um bolo assim, um doce assim, ela faz uma comida assim, você começar a receber encomendas, você começar a fazer uma comida congelada, daqui a pouco você já tá ali com um pontinho, daqui a pouco você já tá vendendo. Então, em tudo você olha uma oportunidade. Quando alguém te exige de alguma forma algo, te ensina, não fica com a cara feia, não fica ali, né? Mas fala, Senhor, obrigada. Porque eu estava fazendo de uma forma desleixada, mas agora estou aprendendo a forma certa de fazer. Obrigada, Senhor, porque às vezes essa pessoa ela é mais assim, puxa nas rédeas para me ensinar, é para o meu bem. E seja em excelência, seja grato. Seja alegre, abençoe o lugar, o ambiente que você trabalha, dê graças ao Senhor. Glorifique o nome de Deus poderoso e santo, né? Quando nós vamos em um lugar, você tem que orar, agradecer, Senhor, obrigada, porque tem essas pessoas me servindo, obrigada, Senhor, porque, né, tem pessoas que cultivam alimento. Quando for no mercado, traga, seja o pouco que você trouxer, abençoa, dai graças ao Senhor. Talvez você tenha vivido a escassez porque você não tem agradecido ao Senhor. Jesus, ele sabia o que ele queria fazer. Aqui diz, né, vou ler novamente. João 6:6. Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Veja, Jesus perguntava para Filipe aonde eles iam arrumar dinheiro para alimentar, onde compraremos pão para este comerem. Quer dizer, não tinha onde, não tinha como chegar à provisão do alimento. Talvez você esteja em uma situação assim que você não vê da onde, não vê como, mas Deus está te experimentando. Ele quer que você dê graças. Então Jesus pegou tanto Simão Pedro como Filipe, né? André ali, eles foram experimentados por Jesus. Eles estavam caminhando com Jesus, mas eles foram experimentados por Jesus naquela hora para exercer a fé. Talvez Jesus hoje está te chamando para exercer a fé, para ser grato. Aí Jesus pegou aqueles pães e deu graças. Então ele agradeceu pelo pouco e no muito Deus colocou aquele povo. E no muito Deus abençoou aquele povo. O poder de ser grato, ele não só traz abundância, mas ele traz vida nova. Ele traz renovação da mente. Ele abençoa, ele tira as coisas ruins, né? Então vai trabalhar ali os hormônios bons no teu corpo. Então em tudo que os especialistas pesquisam, glória a Deus, né? Eles trabalham, eles aprendem, eles testificam aquilo que a palavra de Deus já nos direciona. Eles testificam o que Deus já deixou para nós de instrução. Dai graças a Deus a tempo e fora de tempo. Glorifique o nome do Senhor. Se a tua alma está batida, diz aí, bendizei, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Glorifica a Deus em tudo. Em tudo. Eu não sei a situação que você tem passado, se é abandono, se é desespero. Eu não sei se você tem visto o inimigo tramar na tua casa, mas começa a glorificar a Deus. Começa a pedir para Deus abençoar a tua casa, teu lar. Libera perdão, né? Libera perdão. Seja grato, seja satisfeito pelo momento que você está passando. Não sei se você está num leito de hospital. Eu não sei qual a situação que você se encontra. Talvez você se meteu em situações que agora você está difícil de sair. Talvez agora você quer sair e não vê jeito. Mas busque no nome de Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor. Abre mão do erro, do engano, da prostituição, da droga. Abre mão de tudo aquilo que te leva para baixo. Mas começa a glorificar a Deus em tudo. Dê graças ao Senhor por tudo que Ele
fez e há de fazer na tua vida. Porque até aqui o Senhor te sustentou. Se você tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Ele te supriu. Eu olho assim, Senhor, como o Senhor cuidou e zelou de mim. Como o Senhor supriu, Pai, as minhas necessidades, mesmo quando eu não era merecedora. Mas Ele tem algo para derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa. E Ele quer que você corra, se apresse em entender, se apresse em se lançar nas mãos dEle, se apresse em depender inteiramente dEle. Glorifique ao Senhor. Eu sei que tem pessoas que é contra, né, ungir porta, janela, mas eu falo, é a tua fé, né? Se esse ato de você ter o teu óleo ungido, que é orado, consagrado ao Senhor por alguém ali que tem uma intimidade com o Pai, exerça, né? Não está no óleo, mas está na fé. Mas se isso te impulsiona a orar, né, vai lá. Se você não tem o teu óleo, vai com a tua fé, com a sua mão, começa a orar no teu portão, na tua casa, nas suas janelas, pede proteção, pede para Deus acampar os anjos dele, para ele colocar uma cortina aí, né, santa, afastando todo o mal, todo inimigo, todo olhar contrário, toda inveja. Veja, um coração grato ao Senhor, alguém que é grato ao Senhor, ela não vai sentir inveja, ela vai ter mais compaixão, ela vai ser satisfeita com o que ela possui, ela vai começar a cuidar com zelo. Então Deus vai poder pôr mais nas mãos dela, ela vai poder ver que ela tem até muito para sobreviver, ela não vai mais reclamar, ai, não tenho, massinho assado, ela vai fazer, nossa, ela vai ser tão grata que ela vai poder ter ser uma mão estendida. Amém? Essa é a palavra de Deus para minha, para a tua vida. Que nós venhamos ser gratos todo o tempo da nossa vida. Que Deus está dizendo hoje para nós. Dei graças. Ali, quando então ele deu graças a Deus, no pouco, no muito, Deus transbordou na vida daquela multidão. Era mais de 15 mil pessoas, porque era 5 mil homens, mais 5 mil mulheres e tinha crianças ali. Então, né, mais de 12 mil pessoas com certeza tinha ali. Né, vamos dizer assim, e ainda sobejou, que diz que sobrou, né, 12 cestos de pães, vai sobrar para os 12 meses do ano. O que Deus vai fazer para você é para suprir por um longo tempo a tua vida. Se você estiver na presença do Senhor, o que Deus vai derramar sobre a tua casa, sobre a tua vida, não é momentâneo, mas é algo eterno. Deus diz que nós temos uma herança eterna. Ele vai suprir, ele vai cuidar de você. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, aqui em 1 Pedro 1, do 3 ao 5, nós temos uma herança e nós temos uma promessa, nós estamos protegidos por Deus. Então não tem que temer o mal, não tem que temer a injustiça, não tem que temer a inveja, não tem que temer nada, somente glorificar a Deus a todo tempo. Quando você glorifica a Deus a todo tempo, ser grato a todo tempo e a todo momento, é a tua oração. É a oração mais linda que existe. Tá doendo, glória a Deus, Senhor. Eu tenho uma perna que tá doendo, mas eu tenho uma perna, glória a Deus. Senhor, eu tenho fôlego de vida. Pai, glória a Deus, Pai. Eu não tenho um carro, mas eu tenho 2 pernas, eu vou andando, eu vou voltar andando, glorificando o teu nome, eu vou ver a paisagem. Senhor, glória a Deus que eu tenho dinheiro da passagem, eu tenho dinheiro do Uber. Meu Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu não tenho um emprego, Senhor, mas olha, eu tenho aqui uma farinha, eu tenho aqui um negócio, eu posso fazer um bolo, eu vou sair vender. Deus vai multiplicar. Usa a tua inteligência, né? Faz um keep, faz alguma coisa, pega o pouco que você tem, pede para Deus abençoar, apresenta ao Senhor, glorifica o nome do Deus poderoso e santo, e você vai ver, você vai voltar, você vai testificar, porque esse nome há poder, em Jesus Cristo há poder, nesse nome tem poder, o Espírito Santo de Deus, ele pode agir sobre você, ele pode transformar a tua vida, a tua casa. Faça a prova com Deus. A prova com Deus é você pegar o teu pouco, é glorificar a Deus, apresentar a Deus e você vai ver Ele suprir na tua vida. Aí você pega a semente disso tudo que você vendeu e oferta ao Senhor. Oferta em alguma vida. Faça algo para o reino.
Seja grato, glorifique a Deus. E você vai ver o poder de Deus na tua casa. Você vai ver o poder de Deus na tua vida. Você vai ver que vai ter pessoas que vai chegar assim como chegou na minha vida e falou assim, o que está acontecendo? Nossa, mas aqui, né, que eu morava no morro, olha, aqui nesse morro, nossa, mas é barro para chegar aqui na tua casa. Nossa, mas tá vindo noiva para você arrumar. Nossa, mas tá parando uns carrão aqui. E a dentista e a nutricionista do posto, e o pessoal ia. Então, começaram a perguntar o porquê. E eu comecei a falar, foi Jesus, foi Deus, é Deus, eu tô buscando, eu tô indo. Eu estou indo buscar esse meu Deus. E era com chuva, era sem chuva, eu estava lá, estava glorificando, estava buscando. E eu pude viver e vivo o cuidado de Deus. E Ele vai fazer na tua vida, na tua casa. Ele vai fazer. No pouco glorifica o Senhor e no muito Ele vai te colocar. Comece a glorificar aonde você está. E se começar a apertar, começar a vir, vai para uma igreja, busca proteção espiritual, busca ajuda espiritual, busca na palavra, busca um lugar que tem palavra para te alimentar. Que tem palavra vinda do alto céu para te alimentar, porque a palavra cura. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Ela nos liberta de todo engano, todo erro, tudo aquilo que não é de Deus. Ela te alimenta. Jesus é o pão que nos alimenta. E dai graças. Amém? Essa é a palavra de Deus para tu e para a minha vida no dia de hoje. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu ensinamento. Pai, visita esse meu irmão, essa minha irmã. Traga o sentimento de gratidão, Senhor. Espírito Santo de Deus, visita ela nesse momento. Dá, Senhor Jesus, uma visão. Dá, Senhor, para ela uma estratégia, Senhor. Pai, superabunda sobre a vida dela. Que ela venha agora, Senhor. Eu e essa minha irmã, esse meu irmão, apresentamos tudo que nós temos diante de Ti. Pode ser nada, Senhor, diante dos nossos olhos ou diante dos olhos do mundo. Mas, Senhor, o Senhor pode multiplicar, o Senhor pode fazer. Nós apresentamos a nossa casa, a nossa saúde, nosso ministério, apresentamos, Senhor, as nossas finanças diante do Senhor. Meu Pai, glorificamos e bendizemos o teu nome, Senhor. A ti toda honra e toda glória, nós já cremos, Senhor. Pode assim, meu irmão, estar na doença nesse momento, mas vai ser para a honra e glória do teu nome, vai ser para o seu nome ser glorificado. Pode ela estar passando a escassez, mas o Senhor vai dar para ela uma visão, o Senhor vai dar para ela uma estratégia. Meu Pai, honra, Pai, derrama, multiplica, Senhor, é o que eu te peço, Senhor. Faça como o Senhor fez um dia na minha vida. E o Senhor tem feito, Pai. Eu peço, derrama da tua unção, derrama do teu poder, da tua cura, da sua libertação. Repreende todo espírito de vingança, de inveja, de maldade. Meu Pai, que venha ser sobre a mente dela apenas a gratidão, em nome de Jesus. Porque o Senhor nos diz que o Senhor nos cobre com o teu poder, o Senhor nos guarda com o teu poder. Então nós não vamos temer, nós vamos estar gratos pelo teu poder, pelas suas bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.